amigas da Associação Espírita Jesus de Nazaré. Saudação a todas as pessoas que acessam o nosso canal. Saudação à espiritualidade maior que nos assiste, nos acompanha. Pedimos a bênção do nosso Mestre Jesus de Nazaré para a reflexão que vamos fazer neste momento. Hoje o tema que eu trago para compartilhar com vocês é um tema muito particular no que se refere ao nosso trabalho neste canal, na lida espírita, especialmente aqui na nossa casa, Associação Espírita Jesus de Nazaré. Por que sou espírita? Essa é a nossa reflexão. Por quê? Por que não outra religião? Ou por que ter uma religião? Nós sabemos que para evoluir, a prática do bem, a prática da caridade, o sentimento de justiça são suficientes. Mas as religiões, quando bem entendidas, bem compreendidas, bem praticadas, podem ser um instrumento de auxílio valioso nesse movimento de ascensão que todos nós estamos fazendo em direção aos altiplanos, em direção a Deus. Nossa reflexão então é: por que sou espírita? Isso nos remete a uma questão equivalente. Por que o espiritismo? Por que eu escolhi o espiritismo? Eu particularmente tive as influências para, digamos assim, o despertar dos princípios, dos fundamentos da doutrina espírita, porque meus avós paternos são espíritas, né? Foram enquanto encarnados. Imagino que o sentimento, hoje desencarnados, é o mesmo, né? Até porque a lucidez é maior quando desencarnamos. E eu tive a oportunidade de assistir Evangelho no Lar, conduzido por meu avô, minha avó, meu pai em minha casa, alguns tios, irmãos de meu pai, inclusive algumas reuniões que eram Evangelho no Lar, se tornavam reuniões mediúnicas, porque minha avó tinha uma mediunidade maravilhosa, recebia mensagens lindas, muito bonitas. Tinha muitos médiuns na minha família, alguns tios também. Meu avô sempre aquele dialogador, né? Pessoa que tinha ali o controle dos diálogos, da condução da reunião. Eu tive essa oportunidade maravilhosa de assistir essas reuniões em casa de meus avós e de alguns tios, ainda muito pequeno, né? Nessa faixa de até 10 anos. Depois, continuando em casa, meu pai sempre fez o Evangelho no Lar, uma vez por semana, que continua até hoje, né? E tive essa oportunidade de conhecer os fundamentos da doutrina espírita. Por outro lado, minha avó materna, que já desencarnou, já retornou para o plano espiritual também, e era da Igreja Batista, né? E eu também transitei por lá, frequentei enquanto criança, ela me levava e eu cantava aqueles cânticos lindos. Depois, durante a adolescência também, na Igreja Católica, não assim participando de nenhuma atividade formal, mas frequentando a igreja, como se faz normalmente, para uma missa, uma prece, um evento. Tive a oportunidade também de frequentar alguns centros umbandistas, tenho muitos amigos, né, na Umbanda. Então eu tive a oportunidade, e tenho até hoje, de aprender com todos esses segmentos, de fazer o que Paulo de Tarso nos orientou. Veja tudo, retém aquilo que fizer sentido,
aquilo que lhe convence, né? Vê de tudo, retende o bem. É por aí que eu comecei e sigo até hoje. E para me definir ou para escolher o caminho espírita, eu, como todas as pessoas fazem normalmente, eu procurei respostas para perguntas essenciais, né? Então, questões do tipo: por que existem predadores? Por que existem predadores? Por que nós somos predadores? Por que os animais necessitam de uma cadeia alimentar? Por que para um sobreviver o outro tem que morrer? São perguntas que precisavam de uma resposta convincente, né? Nessa outra figura, as tragédias, as catástrofes, os terremotos, os maremotos, as enchentes, os tsunamis, enfim, né? Os cataclismos que provocam tanta destruição. Por que tem que ter destruição? É fato que tudo se reconstrói, mas por que tem que destruir? Qual é a resposta lógica para a necessidade dessa destruição? Que eu fui encontrar na doutrina espírita, estudando a lei de destruição, uma lei como lei natural. A outra figura que eu trago para vocês, né? Por que a fome? O que justifica a fome? O que justifica a desigualdade? Não a desigualdade que a gente constrói ao longo da vida, mas a desigualdade natural que a gente adquire no berço, né? Por que pessoas nascem em comunidades muito pobres, sem oportunidades de boa alimentação, de educação, né? Acesso à escola, e outros nascem com uma vida opulenta, em riquezas materiais? Qual é o sentido, qual é a resposta que a gente pode dar para isso tudo, né? É aleatório? Não pode ser aleatório. Se Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, o que justifica uns nascerem com tanta dificuldade, tanto sofrimento, tanta dor, e outros aparentemente tão felizes, ou relativamente felizes, né? E essa outra figura que eu trago para vocês também, né, para a gente pensar juntos: por que a guerra? Por que a gente faz guerra? O que o ser humano ainda traz consigo do seu inconsciente? Que lógica o move para que ele faça guerra, né? Disputas de espaço, de poder. E como enquadrar tudo isso numa existência tão curta de 50, 60, 70, 80 anos? Essas perguntas precisam de resposta lógica e não satisfaz aquela resposta simplista e ilógica de que Deus tem as suas razões, o seu livre-arbítrio para fazer da forma como Ele bem entender. Não pode ser assim. Deus, entendido como ser supremo em tudo, em inteligência, em amor, em bondade, em justiça, em misericórdia, em tolerância, há de haver uma razão para a dor, para o sofrimento. Então, isso tem que ter uma razão anterior que extrapola essa compreensão materialista de que tudo se explica entre o nascimento e a morte, ou melhor, entre a encarnação e a desencarnação de uma existência. Perguntas que o homem sempre fez, né? Hoje a gente fala, eu trago para vocês uma reflexão, toda ela dentro de uma doutrina que traz viés religioso, viés científico, viés filosófico, mas desde muito antes a filosofia já se encarrega de perguntas, né, e respostas, muitas das quais ainda giram em torno de coisas muito essenciais e tão simples que popularmente nós falamos, nós indagamos, né,
da forma mais comum, que é: quem sou, de onde vim, para onde vou, né? O que eu estou fazendo aqui na Terra, qual é meu papel? Essas perguntas que dizem respeito ao campo existencial precisam de respostas convincentes, precisam de respostas que passem pelo crivo da lógica, da razão, né? do razoável. A filosofia, né, que é antiquíssima, né, o termo filosofia, os escritos dizem que o filósofo Pitágoras viveu 500 anos antes de Cristo, e teria sido ele que uniu as palavras filosofia, que significa amor pela sabedoria. E dentro desse campo do estudo e do conhecimento, a filosofia vem a ser, né, esse estudo de questões gerais e fundamentais sobre a existência, sobre o conhecimento, os valores, razão, mente, linguagem, que frequentemente são colocadas como questões a resolver, a conhecer, a saber. A filosofia é isso, né? Esse corpo de pesquisa do conhecimento que busca por essas respostas, né? E que admite métodos que incluem questionamento, inclui a discussão crítica, o argumento racional e a apresentação sistemática, que é exatamente o que a doutrina espírita fez na sua origem. No século XIX, nós vivíamos um período em que a filosofia já tinha alcançado um ponto de maturidade bem adiantada, a ciência materialista, por assim dizer, a física, a química, a própria biologia, se desenvolvendo a passos largos. E aí no século XIX, Emmanuel inclusive diz que o Espiritismo veio no momento da maturidade psicológica certa. Não se poderia trazer um corpo doutrinário tão profundo, tão abrangente 1000 anos antes, porque ainda não havia maturidade, conhecimento para receber, acolher os ensinamentos que a doutrina espírita traz para nós em 1857. Então, em 1854, Kardec é convidado para assistir àqueles primeiros fenômenos das mesas girantes, que eram tratados como espetáculo, como coisa fantasiosa, e ele, como um cientista, um pesquisador, um educador, escritor, um homem de muito conhecimento, de muita credibilidade, muito sério, muito criterioso, ele se recusa a embarcar naquele clima de brincadeira sobre os fenômenos das mesas girantes e decide que ali tinha algo importante a pesquisar, a aprofundar. 3 anos depois, ele publica um compêndio, um livro, na sua primeira edição, Livro dos Espíritos, com 501 perguntas e respostas. Foi uma verdadeira explosão na comunidade da época, na França, que simplesmente 1 ano depois, essa explosão de interesse, e ele próprio se aprofunda tanto naquela metodologia e naquele campo de tanta possibilidade de obter respostas, que 1 ano depois sai a 2ª edição com o dobro, mais que o dobro de perguntas e respostas, editando o que nós temos hoje, que é o Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas e respostas. Pois então, a doutrina espírita vem para nós exatamente nesse momento, um momento em que já se poderia configurar uma doutrina, né, que tivesse condição de responder a perguntas filosóficas, a abrigar aspectos filosóficos, aspectos científicos e religiosos. A doutrina científica, a doutrina espírita, ela tem um caráter de filosofia. Por quê?
porque ela se aprofunda nos aspectos morais, da curiosidade humana, da necessidade humana. Ela é ciência porque Kardec, com o conhecimento e o preparo que tinha, ele vai fazer perguntas, todas aquelas perguntas que já existiam historicamente, né, incomodando o ser humano, e vai organizar perguntas para serem feitas em reuniões mediúnicas, no mesmo horário, em diferentes lugares, para que fossem dadas respostas, sem o risco de influência de uma resposta, numa resposta dada a seguir em momento diferente, uma espécie de simultaneidade de pesquisa para depois ser feita o cruzamento de dados. Muitas perguntas foram feitas várias vezes, repetidas vezes, né? No mesmo momento em diferentes lugares, obtém-se a resposta, mais adiante faz de novo a mesma pergunta em diferentes lugares para poder constatar se havia convergência no conteúdo da resposta. Esse é método científico, é uma metodologia científica de trabalho. E assim nasce essa doutrina que nada mais é, todos nós espíritas sabemos que nada mais é do que o Consolador que Jesus prometeu, o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 16. Eu vos enviarei outro Consolador, que vos repetirá essas verdades que vos digo agora, vos relembrará as verdades que vos digo agora, e vos dirá outras, né, que não estáis preparados para receber agora. Seriam necessários 1800 anos, cerca de 1800 anos depois, para que o Espiritismo pudesse vir com essas explicações, com essas respostas de um alcance muito maior, que naquela época não eram possíveis de serem absorvidas. Então a doutrina espírita traz consigo princípios importantíssimos, fundamentos importantes. Primeiro, existência de Deus. Existência de Deus. Não é sem propósito que a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos é: que é Deus? É a primeira, é a que abre as 1019 outras perguntas e suas respostas. Que é Deus? Cuja resposta: Deus é o princípio inteligente do universo inteiro. É a causa primeira ou primária de tudo. Daí em diante, seguem-se todas as perguntas e respostas divididas em grupos, em partes, em assuntos, né? Então, primeiro fundamento, primeiro princípio da doutrina espírita: Deus. Deus, único, Criador, né? Isso, aliás, Moisés já tinha nos deixado como legado, né? O monoteísmo. Deus. Segundo fundamento, imortalidade da alma. Acabou o pavor, o temor, o desespero com a proximidade da morte, né? Mesmo as pessoas que tinham intrinsecamente a certeza da imortalidade, né? Não diria a certeza, mas intrinsecamente as pessoas que tinham aquela sensação de que a morte não seria o ponto final da existência, mas sempre tiveram medo da morte. O medo da morte sempre foi proveniente desse princípio que a gente precisa cultivar cada vez mais, fortalecer em seus detalhes. A imortalidade. Somos imortais. Esse é o segundo princípio da doutrina espírita. Terceiro, como pode aquele irmão meu pobre, que nasce numa condição de extrema pobreza, ou que nasce com um problema físico que o limita e o faz sofrer para adquirir ou para se desenvolver, como explicar as outras dificuldades que fazem com que nós tenhamos no nascimento uma desigualdade natural, que seja por região, que seja por qualquer circunstância? Como numa existência só
justificar, onde encaixar, onde compreender o amor, a bondade e a justiça de Deus para uma desigualdade tão grande. Aí o terceiro princípio é que nós temos tantas existências quantas forem necessárias. Terceiro princípio é a pluralidade das existências. Vamos ter reencarnações. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 3, rememorar o diálogo de Jesus com Nicodemos. Quem não renascer da água não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, quem não tiver experimentado as reencarnações, que são como verdadeiras oportunidades de aprendizagem, são verdadeiras escolas consecutivas, não vai conseguir alcançar a vibração, a sintonia, a depuração que é necessária para alcançar o reino de Deus. Então é necessário que a gente tenha essa compreensão desse benefício divino que são as reencarnações, tantas quantas necessárias. Quarto fundamento, pluralidade dos mundos habitados. Como entender que as pessoas têm livre arbítrio e umas podem se desenvolver mais rapidamente, outras podem ficar endurecidas, encrudecidas na ignorância, na rebeldia, na renitência. Como alocar essas pessoas pelos diferentes graus de desempenho que elas vão galgando? A casa do Pai tem várias moradas, então cada um vai morando no habitat de acordo com o seu merecimento, o seu grau de desenvolvimento. Então, evolução, abrigando, acolhendo todos de acordo com a morada que merece, com a morada que conquistou pelo seu grau de esforço, de compreensão. Quarto fundamento, então, a pluralidade dos mundos habitados, a evolução. E quinto, comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. A mediunidade, que para nós ainda é uma coisa que poucos sabem usar com dignidade, de uma forma útil, de uma forma séria. Muitos ainda fazem uso da mediunidade de uma forma fútil, de uma forma distorcida, para atividades frívolas. Mas nos mundos um pouco mais adiantados, a mediunidade é uma faculdade natural de comunicação. Nós ainda estamos aprendendo a utilizar essa faculdade maravilhosa que o espírito tem e que o encarnado pode adquirir um corpo calibrado com uma certa mediunidade para fazer dela uma finalidade útil, que é o serviço, que é a prática da caridade, que é o auxílio. A mediunidade tem que servir para isso. Pois então, o Espiritismo é isso então. É essa oportunidade de evolução, essa oportunidade de crescimento, essa oportunidade de expansão de consciência que faz tão bem, que nos faz tão bem, nos faz tão livres, e naturalmente tão responsáveis pelas oportunidades de trabalho que nos dignifica, nos aproxima de planos mais elevados, aumenta a nossa sensação de felicidade, porque é uma capacidade, é uma potência, é um poder, no bom sentido, que nos faz nos sentirmos bem, úteis, nos aproxima de Deus, porque a gente se compreende cada vez mais numa dimensão muito maior. Nasce então a doutrina espírita em 1857 com Allan Kardec e, como ele mesmo disse, uma doutrina progressista, nunca vai parar de crescer. No livro A Gênese, no capítulo 1, Kardec diz: o Espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Porque ele tem uma tendência natural de progredir junto com o novo conhecimento que vai chegar na medida em que a gente amadurece. O novo conhecimento chega e ele abraça, ele agrega, principalmente ele se refere à ciência, porque
a ciência leva em consideração critérios muito rígidos, né, para comprovação daquilo que está sendo descoberto, de que forma estamos avançando. A ciência tem assim, parâmetros seguros para se desenvolver. Então o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque ele cresce junto com tudo aquilo que venha ao seu encontro, né, mantendo os pilares fundamentais que eu acabei de citar, né, os fundamentos morais que o Cristo plantou, né, que se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas, amar teu próximo como a ti mesmo. Senso de justiça, faça ao outro somente aquilo que você gostaria que fizessem com você. Esse é o Espiritismo que me conquistou, que me convence, que me responde, né, que me dá as respostas que me satisfazem, me convencem. E não para de crescer, porque a cada momento novas descobertas complementares à pedra fundamental que Kardec plantou continuam surgindo. Então, de Kardec até os dias atuais, nós vamos ter obras, hoje, estima-se que, somando todos os livros que já foram publicados de Kardec para cá, passa de 4.000 livros. Né? Só Kardec, na codificação, 5 livros da codificação, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno segundo o Espiritismo e o livro A Gênese. 5. Mas tem outros, tem o livro O que é Espiritismo, tem a Revista Espírita com 12 fascículos, foram 12 anos, cada ano com um fascículo mensal, a revista mensal. Então tem mais 12 volumes, temos mais aí o livro Obras Póstumas, que embora não tenha sido publicado por Kardec, foi publicado 21 anos depois do seu desencarne, mas foram escritos deixados por ele, que seus amigos, juntamente com sua esposa, então viúva, Amélie Boudet, publicaram, e algumas pessoas não consideram, porque não foi ele que publicou encarnado, mas outras pessoas, dentre as quais eu me incluo, acho que é um livro valiosíssimo e que tem a assinatura dele, porque foram escritos deixados por ele. Então dá mais de 20 livros, só a lavra de Kardec. Chico Xavier, nosso gigante do Espiritismo, né? Mais de 450 livros. Divaldo, nosso conterrâneo, mais de 250 livros publicados. E uma série de outros escritores maravilhosos, Leon Denis, Ivone do Amaral Pereira, Carlos Bacelli, professor Severino Celestino, Robson Pinheiro, e dezenas de outros e outras escritores e escritoras. Nós aqui na Associação Espírita Jesus de Nazaré costumamos incluir em nosso campo de estudos alguns livros que o segmento mais conservador, digamos assim, não inclui, mas nós incluímos e estudamos, porque são livros de um valor inestimável. A coleção dos 4 evangelhos, 4 livros que foram publicados por Jean-Baptiste Rustem, maravilhoso, espetacular. Tenho um pouco conhecimento desse livro, porque tem muito que estudar esse livro ainda para absorver as maravilhas que ele traz. Aqui no Jesus de Nazaré, os 4 evangelhos de Rustem são tratados como uma obra de grande valor. Pietro Baldi, embora não seja uma obra espírita, ela é universal, mas ela tem uma conexão, uma sintonia de princípios com a doutrina espírita, que nós aqui também temos um grupo de estudos exclusivamente para estudar os 24 livros da obra de Pietro Baldi, que é o mesmo espírito Pedro da Galileia, Pedro, apóstolo de Jesus. Vale a pena ler. Nós estamos estudando atualmente o livro A Grande Síntese, aqui, que é o mais... Já estudamos a obra toda, estamos voltando, e agora vamos fazer um estudo mais demorado no livro A Grande Síntese. É um livro maravilhoso. Quantos ceareiros nós já tivemos aí? Perde-se de vista a conta de quantos trabalhadores, quantos escritores, apenas alguns para citar. Allan Kardec, Camille Flammarion, que é contemporâneo de Kardec,
Gabriel Delane, Leon Denis, que seguiu, né, veio na França seguindo Allan Kardec, Jean-Baptiste Rustin, que é contemporâneo de Kardec, como eu falei anteriormente, nosso Kardec brasileiro, carinhosamente assim chamado, Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, extraordinário exemplo de caridade, de amor, de serviço. Caibar Schutel, considerado o Bandeirantes do Espiritismo, com a sua lida maravilhosa no estado de São Paulo. Ivone do Amaral Pereira, maravilhosa escritora, com livros extraordinários, dentre os quais o livro Memória de um Suicida, que tem um conteúdo riquíssimo a respeito da vida no plano espiritual, especialmente no acolhimento aos nossos irmãos e nossas irmãs que cometem o suicídio. Eurípides Barçanufo, extraordinário trabalhador. Chico Xavier, né, o gigante, né, talvez o maior. Divaldo Franco, nosso contemporâneo ainda aqui entre nós, ainda encarnado. Pietro Valdi e tantos outros. É uma doutrina de gigantes, né, de missionários e missionárias que vieram agregar o seu conhecimento em prol daquilo que é a máxima do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Chico Xavier declarou várias vezes, né, que ele se aproxima da doutrina espírita, dentre outras coisas, pela força dessa frase: fora da caridade não há salvação. E ele explica, se ele tivesse lido fora do Espiritismo não há salvação, ele não teria vindo, ele teria procurado outro caminho. Por quê? Porque o Espiritismo não se faz exclusivo, não se considera privilégio, é um dos caminhos, é o caminho que tem a sua forma de pesquisa, de exposição, de respostas, né? E a principal ênfase, a principal razão de ser do Espiritismo é Jesus na sua forma mais pura, primitiva. Nós sabemos que os diversos segmentos cristãos hoje em dia foram se distanciando do cristianismo primitivo de 2000 anos atrás. Por quê? É humano, são distorções que vão sendo criadas, né? São adaptações que vão sendo criadas, são interpretações equivocadas que vão sendo assimiladas, né? Incluídas no seu corpo de princípios. E a doutrina espírita propõe exatamente, se firma exatamente em: a doutrina espírita tem que trabalhar apenas com o cristianismo puro, redivivo, primitivo, aquilo que está na essência do Cristo. E a essência do Cristo é a caridade, o serviço, né? Palavras de Jesus: quem dentre nós quiser ser o maior tem que ser servidor de todos. Não tem essa máxima do Jesus. Ora, bolas, então, fora do serviço não há salvação, fora da caridade não há salvação. Essa é a nossa máxima, essa é a diretriz de qualquer espírita consciente, é a caridade. A primeira casa santa, por assim dizer, onde se prestava a caridade pura, aquela que Jesus orientou a que fosse feita, a casa do caminho, né? Onde Pedro coordenou os trabalhos, onde Pedro acolheu Estevão, então Gesiel, onde Pedro acolheu Paulo na sua conversão e tinha contra si os olhares de desconfiança. É Pedro que acolhe Paulo e diz: venha, está convertido, venha trabalhar. Vamos precisar muito da força de trabalho de todos os apóstolos para que a mensagem de Jesus possa ser
disseminada em todo o mundo. Então a primeira casa santa, a casa do caminho, né? Com a ascensão de Jesus ao mundo espiritual, iniciou-se para os primeiros cristãos um tempo de testemunho público e corajoso que progressivamente deve atingir todos os homens. A ascensão assinala, portanto, a reviravolta histórica e determinante do cristianismo. É o divisor de águas entre a história de Jesus e as comunidades cristãs. Estava concluído o tempo de Jesus entre nós e ele deixa uma orientação precisa: ide e pregai o Evangelho em todos os lugares, para todas as criaturas, sem exceção. Essa é a primeira casa santa. As demais casas santas são todas, de qualquer religião, que tenham esse espírito puro de caridade. Quem tiver o espírito puro de caridade é uma casa santa, por assim dizer. E uma casa espírita, ela tem que ser, por princípio, né? Ela tem que ser uma casa com essa característica, casa santa, por assim dizer, porque ela tem que servir acima de qualquer outra, sem condição, não é acima de qualquer condição. Ela tem que, nós espíritas na casa espírita temos que servir dentro do limite máximo das nossas possibilidades. Esse é a razão pela qual a casa espírita pode ser assim chamada, né? Carinhosamente chamada, uma casa santa, porque pratica os ensinamentos de Jesus na sua compreensão pura. O Brasil, né, que é o país espírita, o maior país espírita do mundo, recebeu essa incumbência. O espiritismo nasce na França, mas lá ele não se desenvolve. A semente é plantada lá, mas ela vem germinar aqui. Nós já temos aí, né, estatísticas mostram que entre aqueles praticantes que fazem realmente um trabalho ativo dentro da doutrina espírita e aqueles outros que se declaram espíritas, mais de 30 milhões de pessoas, né, já estão com essa percepção, essa visão, essa compreensão. E uma coisa interessante, não é preciso, eu sou espírita, então eu não posso me afinizar com o catolicismo, eu não posso me afinizar com o protestantismo, com o umbandismo, com o islamismo. Não. O espiritismo só é religião porque é uma forma de conexão com Deus. É o religare, né, com Deus. Mas não porque tenha dogmas ou rituais. Não existe isso na doutrina espírita. Então você pode ser espírita e frequentar a igreja católica, a igreja evangélica, qualquer outra igreja, ou não frequentar nenhuma. O espiritismo não se propõe, não se coloca como religião nesse aspecto dogmático, exclusivista. Por isso, no Brasil, quando se faz uma pesquisa e pessoas se declaram espíritas, é porque elas concordam com os fundamentos, independente dela ter também simpatia por outras religiões ou outros segmentos, né, outras formas de pensar, né? Então o Brasil recebe essa missão e Chico Xavier vai psicografar, ditado por Humberto de Campos, um livro maravilhoso, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Maior país espírita do mundo, então é aqui que o espírita tem que aproveitar a oportunidade e trabalhar em prol de si mesmo, porque o trabalho dignifica, antes de tudo, aquele trabalhador, né? Mas oferecer o serviço em prol das pessoas que fazem parte da sua comunidade, né? Da sua casa espírita, da sua família, do seu condomínio, do seu bairro, né? Esse livro é maravilhoso, né? E vai nos mostrar por que, né? Humberto de Campos vai dizer por que, dentro de uma programação de evolução espiritual, por que o Brasil foi escolhido com essa missão. E lá um trechinho que tem nesse livro é que no Brasil a importância do movimento espírita está ligada à sua missão de pátria do Evangelho, como nos transmite Humberto de Campos na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho.
visando, dentro do ideal cristão e pelo exemplo, espiritualizar o ser humano, espalhando com os seus labores e sacrifícios as sementes produtivas na construção da sociedade do futuro. Aproveitemos essa grande oportunidade. Nascemos no Brasil, o maior país espírita do mundo, e temos a oportunidade, se já somos espíritas, aproveitemos a oportunidade de deixar o legado como contribuição para que a missão do Brasil, que nada mais é do que a soma das nossas missões dentro dessa compreensão, tenha bom êxito, seja bem sucedida. E essa percepção de uma missão de um país dentro do processo de evolução espiritual do planeta também é reconhecida e afirmada por Pietro Baldi num dos seus 24 livros, que é o livro Profecias. Diz lá Pietro Baldi: eis a atual situação, ou melhor, eis a atual posição do Brasil na história. A vida lhe oferece uma função a executar, a qual faz parte de seu plano de expansão e de evolução do planeta. É um oferecimento, é a investidura de uma grande missão. Cabe agora ao povo brasileiro corresponder ao oferecimento, compreendendo-o e aceitando-o. Os momentos históricos jamais se repetem idênticos, e esses oferecimentos não são feitos duas vezes. Perdida uma oportunidade, ela não volta mais. Atentemos para isso. Pietro Baldi passou os 20 últimos anos da sua encarnação aqui. Veio da Itália em 1952 e desencarnou em 1972. Durante 20 anos conclui a metade da sua obra, assim chamada a obra brasileira. Ele já tinha feito uma primeira metade na Itália e a segunda metade conclui aqui no Brasil. E segundo o olhar desse gigante Pietro Baldi, Pedro da Galileia, o Brasil tem realmente uma missão. Então não é só Chico Xavier psicografando Humberto de Campos que nos alerta com relação a essa circunstância. Aproveitemos, meus irmãos e minhas irmãs. Então temos para a nossa execução, a execução de nosso trabalho, temos a oportunidade de trabalhar dentro da casa espírita. Ela é necessária não, mas ela é uma grande oportunidade, porque oferece condições melhores para o exercício dessa jornada de fraternidade encarnatória. A Casa Espírita, segundo Viana de Carvalho, grande trabalhador espírita, um homem que enfrentou desafios dificílimos, detratores do espiritismo na época dele, logo depois, final do século XIX, início do século XX, e ele era oficial do Exército, engenheiro, e fazia seminários, rodou o Brasil pela própria condição de comandante do Exército. Ele era transferido de lugar para lugar, e onde ele chegava, ele era um defensor, um difusor dos princípios da doutrina espírita. E como era difícil naquela época. E ele teve embates importantes e difíceis, mas era um orador, era um orador de grande capacidade, e fazia seminários e fazia conferências para 500 pessoas. Então é um trabalhador extraordinário. Devemos muito a Viana de Carvalho no seu trabalho de fortalecimento e de sedimentação do espiritismo no Brasil. Viana de Carvalho, a respeito da casa espírita, o que ele diz? É lugar de reequilíbrio, de harmonia, é também hospital de almas, no qual terapias especializadas, passes, água frutificada, bioenergia, oração, desobsessão e iluminação de consciência facultem a saúde do corpo, da mente e do espírito, emulando o paciente ao avanço, à vitória sobre si mesmo, sobre as paixões primitivas que nele predominam. Vejam
Quanta oportunidade a gente tem na casa espírita, né? Tudo isso a gente pode desenvolver na casa espírita. Emmanuel também, a respeito da casa espírita, o que ele vai nos dizer? A casa espírita é um templo, né? Ou melhor, o templo espírita não é simples construção de natureza material. É um ponto do planeta onde a fé raciocinada estuda as leis universais, mormente no que se reporta à consciência e à justiça, à edificação do destino e à imortalidade do ser. Emmanuel nos incentivando a procurar a casa espírita para ocupar postos de trabalho. Nós somos carentes de trabalhadores e trabalhadoras. Há muito o que fazer, há muito o que fazer. E muita gente, depois da pandemia, não apareceu mais, não sei se dificuldades de moradia, se mudaram para outros lugares, ou se a possibilidade do virtual, né? A palestra virtual, os grupos de estudos nas plataformas virtuais afastaram as pessoas do contato presencial com a casa espírita. Meus amigos, um grupo de estudos, uma palestra, a gente até pode se utilizar dessa ferramenta valiosa que é a internet, né? As plataformas virtuais. Mas o atendimento, né? O serviço no contato físico com aqueles que procuram a gente em suas aflições, em suas carências, não dá para fazer pela plataforma virtual, não, tem que estar aqui dentro. Então a gente aproveita para dizer para aqueles irmãos que se afastaram por alguma circunstância, voltem na medida do possível, façam um esforço, voltem. As casas espíritas precisam de trabalhadores e trabalhadoras. Não vamos deixar nossas casas se fecharem por falta de material humano para tocar os trabalhos de grande valor humano que são realizados dentro das casas espíritas. Pois bem, é aqui na casa espírita que a gente consegue ouvir, consolar, aliviar, instruir, esclarecer. Quantas vezes num atendimento você consegue dissolver uma ideia negativa? Quantas vezes uma pessoa que está num estado de desânimo enorme, né, de desânimo, desencanto com a vida, que é o princípio de depressão, que pode se descambar para um suicídio. Imagine quanta coisa a gente pode fazer, né, preventivamente para evitar que desânimos alcancem graus mais adiantados. Quantas pessoas não compreendem determinadas situações que estão acontecendo consigo, e a gente pode, a partir da própria doutrina espírita, dos fundamentos que a gente tem na obra de Kardec, na obra de Chico Xavier, na obra de Divaldo, nas outras obras todas, a gente pode dar esclarecimentos que confortam, que esclarecem, que reanimam as pessoas. Isso é possível fazer estando na casa. É um trabalho presencial. Então, é o convite ao trabalho, né? É a oportunidade de trabalho que nos fortalece, que nos ajuda no nosso próprio trabalho de crescimento espiritual. É um convite à renovação. Há luz então na casa espírita, existe luz na casa espírita. Muitos trabalhos devem ser feitos na casa espírita. Por quê? Porque ela conta com toda uma proteção, com toda uma fluidificação dos trabalhadores do plano espiritual, para que nós não fiquemos vulneráveis, suscetíveis a perturbações negativas. Então, reuniões mediúnicas é na casa espírita que tem que ser feita, né? Determinados atendimentos para tratamentos de desobsessão, é aqui que é o lugar certo, porque aqui não são só os trabalhadores encarnados que vão estar juntos executando o trabalho, nós vamos estar protegidos, né, por uma corrente de trabalhadores do plano espiritual, que aliás, eles é quem são
a verdadeira sustentação fluídica da casa espírita, nos dão a condição de trabalho. Então, na casa espírita existe luz, por assim dizer. Por quê? Porque na atmosfera espiritual, com energias salutares, é aqui que a gente encontra, né? É aqui que a gente encontra a oportunidade do estudo. E o estudo coletivo, ele é mais forte, porque ele é esclarecedor. Um aprende com o outro, esclarece a dúvida do outro, né? É aqui que a gente consegue esse lugar seguro para prestar essa assistência. E, finalmente, né, quais são os nossos desafios hoje? Somos espíritas convictos? Se sim, quais são os nossos desafios dentro da casa espírita? 3 pontos a destacar para a gente encerrar a nossa reflexão. Um centro espírita é, na Terra, um posto avançado da espiritualidade superior. E como ainda estamos no mundo de provas e expiações, as investidas das trevas para desestruturá-la são constantes. Os centros espíritas recebem verdadeiros bombardeios de espíritos ignorantes que querem destruir essa possibilidade de fazer o bem, de recuperar, de fortalecer, né, irmãos e irmãs que estão à procura, né, desse caminho de elevação. Segundo ponto, houve tempo em que os ataques provinham de fora como um bombardeio, mas hoje as trevas procuram atuar no interior das casas espíritas aplicando um processo de implosão, como eu falei antes. Terceiro ponto a destacar para a gente finalizar. Atualmente os inimigos do bem procuram agir dentro da própria casa espírita, semeando a discórdia, o descontentamento, o estrelismo entre nós, trabalhadores e colaboradores. Imagine se nós aqui, que temos tanta proteção, já sofremos esse bombardeio. Imagine quando a gente não está aqui, quando a gente se afasta por alguma razão. Quantas pessoas estão trabalhando numa casa espírita e aí se sentem razoavelmente bem do ponto de vista espiritual, não estão sofrendo nenhum tipo de assédio, de perturbação, se afastam, deixam de usufruir dessa proteção vibratória e aí começam a enfrentar problemas. Isso é muito comum, né? Pessoas que estão na casa espírita de repente desaparecem, somem. Lá daqui a algum tempo aí voltam. Por quê? Porque fora da casa até podem, claro, não é impossível, podem, dentro de uma convicção, de uma força conseguida em conexão direta com os planos superiores, é possível que em qualquer lugar você se conecte com Deus, se conecte com os planos superiores. Mas a casa espírita te dá uma condição melhor, né? Te fortalece mais, te protege mais. Por isso tudo, encerrando a nossa reflexão de hoje, sou espírita, é o tema, né? Sou espírita porque aqui eu encontrei as respostas que eu procurava, aqui eu encontrei sentido para exercer o serviço, porque eu acho que ele é essencial, dá sentido à minha vida, dignifica a minha vida. E a casa espírita é onde eu encontro as melhores condições para fazer tudo isso que me faz sentir feliz, como diz o capítulo 17. Feliz tanto quanto se pode ser feliz na Terra, já que a felicidade na Terra é um sentimento relativo, proporcional às nossas possibilidades. Deixo aqui com vocês a nossa gratidão a todos os precursores, todas as pessoas que nos antecederam, Manuel dos Santos, Olegário e Heloína, que são fundadores do Jesus de Nazaré, Divaldo Franco, que passou por aqui lá no início, né? Década de 40, ele frequentou o Jesus de Nazaré, é filho da casa também. Seu Alípio Oliveira, que dedicou uma vida inteira ao Jesus de Nazaré. Oswaldo Pinheiro Requião, promotor público, que ajudou com suas conferências, um homem de muita credibilidade na cidade, deixou músicas, hinos maravilhosos. Aloísio Cerqueira,
trabalhador que cedeu o terreno onde nós funcionamos, onde é a nossa sede hoje, né? E ele, junto com o senhor Elísio Dória, foram quem fundaram lá do Irmão Velho, que durante mais de 4 décadas era mantida pelo Jesus de Nazaré, era mantida por uma instituição espírita. E por último, a nossa homenagem à nossa querida irmã, mãe Dejazé Vasconcelos, que é filha dos fundadores Olegário e Heloína, e passou a vida inteira trabalhando aqui com a gente, dando exemplo, estimulando a gente, e que desencarnou no dia 30 de abril, agora recentemente. E pelo preparo que sempre demonstrou, pela força que sempre demonstrou, convicção que sempre demonstrou, nós temos certeza que ela já está refeita, já está reintegrada, e como sempre disse que não iria pedir permissão para não se afastar de Jesus de Nazaré, para continuar aqui trabalhando conosco. Eu tenho certeza que ela está aqui, do lado de lá, nos ajudando, nos incentivando, como sempre fez. Nosso beijo à nossa querida irmã e mãe Dejazé Vasconcelos. Pedimos a vocês que consultem as nossas redes sociais. Nós temos aqui essa lista com 16 atividades que nós desenvolvemos aqui na Associação Espírita Jesus de Nazaré. Vocês podem ler aí e ver os horários. No Instagram a gente tem esses cartazes também disponíveis para vocês. No YouTube temos cerca de 150 palestras gravadas sobre os mais diferentes temas para vocês assistirem, né? E essa é mais uma contribuição que a gente deixa, comemorativa aos 81 anos de existência da Associação Espírita Jesus de Nazaré, sempre guiados, norteados por nosso amado Mestre, nosso Salvador, querido amigo Jesus de Nazaré, a quem agradecemos e pedimos a bênção para todos os trabalhos que ainda vamos ter que realizar em nossa jornada encarnatória. Grande abraço a todos e a todas, que Jesus nos abençoe e até a próxima oportunidade.